E aí, tudo bem, pessoal do grupo aí dos calvinistas, né? O Davidson me convidou para fazer os 5 pontos e hoje nós vamos começar com a depravação total. Mas antes eu quero apresentar esse livro aqui que eu acho muito interessante sobre a soberania de Deus. Tá vendo aí a soberania de Deus? Ele está em espanhol. Eu tenho esse livro aqui há muito tempo, mas tem outro aqui que ele vai ser a base dos nossos estudos. É um livro também que há muitos e muitos anos eu tenho esse livro, e ele veio dos Estados Unidos, ele está em espanhol, desde a minha época de seminarista. É um livro que eu tenho muito apreço, é um livro que, se Deus quiser, ainda vai me acompanhar por muitos e muitos anos. Bom, abrindo esse livro aqui, nós vamos encontrar a primeira parte do nosso estudo, que é a depravação total, certo? Bom, o que é a depravação total? A depravação total, ela, na realidade, nós sabemos que o homem ele está com o seu pecado original, e esse pecado original ele gera pecados atuais. E esse pecado original ele surgiu na época que o nosso pai Adão ele comeu o fruto que Deus proibira. E no momento que ele comeu, os olhos dos dois foram abertos. É interessante que Eva comeu, mas os olhos dela não foram abertos. E por que isso? Bom, tem uma explicação muito fácil. O pacto de obras, ou o pacto adâmico, não foi feito com Eva, mas sim com Adão, porque Adão é o cabeça federal, e Eva não era. E sendo Adão cabeça federal, todos nós estávamos nele. E no momento que ele pecou, todos nós pecamos. No momento que ele comeu do fruto proibido, todos nós comemos. Então, por isso que a palavra de Deus era muito clara, quando ela diz, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Bom, no momento agora do pecado de Adão, todos os homens, com ele, eram pecadores. Bom, e agora? No momento que o homem se torna um pecador, e no momento que Deus, lá no Gênesis, ele providencia a vinda do Redentor, e o porquê dessa vinda do Redentor? Porque nós sabemos que é impossível o homem, com seus méritos finitos, por causa da sua pecaminosidade, pela insuficiência que o homem tem de encontrar Deus, ou do homem fazer a sua auto-remissão, é por isso que Jesus Cristo ele veio ao mundo, para fazer um sacrifício com méritos infinitos, de Deus para Deus, de eterno para eterno, de luz para luz e de sabedoria para sabedoria. Bom, já que o homem ele não pode encontrar Deus pelos seus próprios méritos, haja vista que nós temos olhado e nós já sabemos, estudando as religiões, ou até mesmo quem já estudou religião comparada, vai chegar à conclusão de uma pergunta ruim, de uma pergunta triste, que tem uma resposta mais triste ainda. O homem por si só pode procurar Deus? O homem por si só pode chegar ao conhecimento de Deus? Ou ele pode dizer para Deus, eu quero e não quero? O homem por si só pode dar um passo em direção a Deus? Só tem uma resposta. Não. Não pode. É por isso da depravação total. A incapacidade do homem dele encontrar esse Deus. Ou seja, ele tem que ser buscado.
ele tem que ser chamado. Ele tem que ser vocacionado. O Espírito Santo toca nele e dá a fé para ele. Mas não vamos entrar nesse ponto agora, isso aqui será um ponto que nós entraremos na vocação. Bom, a depravação total mostra, então, o pecado do homem, o pecado original, a sua incapacidade de se salvar e a sua incapacidade de encontrar Deus. E como é que essa questão toda, ela é resolvida? Ela é resolvida da seguinte forma: Deus enviou seu Filho ao mundo. Acabou. Encontramos Romanos, que todos nós já sabemos, não precisaremos entrar aqui em detalhes, não é de quem quer, não é de quem corre, mas aquele que Deus tiver misericórdia. Há vasos para honra e há vasos para desonra. E ponto final. E o vaso não pode dizer para o oleiro: por que tu me fizeste assim? Acabou, ponto final. Deus é soberano. Soberano. E na sua soberania, ele escolhe e ele tem misericórdia de quem ele quiser. Bom, nós sabemos que depravação total não é a mesma coisa que depravação absoluta. A depravação absoluta seria a total incapacidade do homem fazer qualquer tipo de bem, de viver ordenadamente em sociedade. Se fosse depravação absoluta, sem a graça comum, nós teríamos um caos. Com a depravação total, Deus estabelece a graça comum. Existe uma graça comum e existe uma graça comum pactual. A graça comum pactual é para os eleitos. A graça comum é para todos os homens. A graça especial para os eleitos. É interessante que a graça especial, ela antecede a graça comum. Não pelo fato do homem ser um ser totalmente depravado, depravação total, Deus precisaria ordenar a nossa sociedade. Olha só, tanto que não é depravação absoluta, que você pode ver, antes de entrar aqui em graça comum, você pode ver uma coisa muito interessante. Nós temos escritores, nós temos filósofos, nós temos homens que botaram certas normas na sociedade, e esses homens, eles só puderam fazer isso por causa da depravação total. Se fosse depravação absoluta, ninguém teria noção do que é certo e do que é errado. Ninguém teria noção do que é bom e do que é mal. Ninguém teria noção de coisas boas, só teriam noções de coisas erradas. Ou seja, a humanidade seria um verdadeiro caos. Mas já que a sociedade não é um verdadeiro caos, é bom nós notarmos uma coisa muito interessante aqui na graça comum. O surgimento da doutrina da graça comum foi ocasionado pelo fato de que há no mundo, ao lado do curso da vida cristã, com todas as suas bênçãos, um curso natural da vida que, não implicando redenção, exibe, não obstante, muitos sinais do verdadeiro, do bem e do belo. Foi levantada a questão múltipla. Como podemos explicar a vida relativamente ordenada que há no mundo, se sabemos que o mundo inteiro já é sob a maldição do pecado? Como? Por que a vida ela é ordenada? Por que a vida ela é relativamente
tranquila na nossa sociedade, graças à graça comum. A graça comum, ela se manifesta de várias formas. A graça comum, ela se manifesta, por exemplo, no governo. Por causa da depravação total, Deus deu a graça comum no governo. Os governos são colocados por Deus para quê? Para ordenarem o mundo, colocarem leis não tão justas, mas leis que dão uma certa ordenação ao mundo. Deus deu a graça comum também na opinião pública. As pessoas, por causa da opinião pública, as pessoas, elas evitam roubarem descaradamente, evitam falar aquilo que pensam, evitam mostrar aquilo que realmente são. Então, a opinião pública, ela também é muito importante, ela faz parte da graça comum. Ou seja, a graça comum, ela é muito importante nessa questão de depravação total. Mesmo aquelas pessoas que nunca vão ser salvas, no caso, essas pessoas, elas são preteridas, porque não se usa predestinação para aquele que vai para o inferno, se usa preterição, porque ele é um réprobo. E é um réprobo como se queira, antes da fundação do mundo, do ponto de vista supralapsário, ou depois da queda do homem, como é o ponto de vista infralapsário. Tanto importa. O importante é que Deus exerce a sua soberania. Então vejam bem que a graça comum, ela serve para ordenar o mundo inteiro, já que o homem ele está vivendo a depravação total e não a depravação absoluta. Então a graça comum, ela é muito importante para isso. A graça comum também, ela se manifesta de uma maneira muito interessante nas artes. Ela se manifesta nas obras que os homens escrevem. Por exemplo, um livro muito interessante é Crime e Castigo. Se você ainda não leu, você deve ler esse livro. Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, Crime e Castigo, de Dostoiévski. Você pode ver, por exemplo, O Alienista, do nosso grande escritor Machado de Assis. Você pode ver, por exemplo, As Vinhas da Ira, que é um produto da crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, né, mostrando um grupo que sai de um lugar e vai para a Califórnia, e os problemas que esse grupo enfrenta. Você pode ler muito bem o Morro dos Ventos, o Ivantes. Você pode ler outros livros que você vai ver o bom senso do homem, mesmo aqueles homens que nunca encontraram Jesus, nunca leram a Bíblia, eles têm algo muito interessante. Sabem, na medida, o que é justiça e sabem, em outra medida, o que é injustiça. Você pode ver, por exemplo, o Código de Manu. Você pode ver, por exemplo, o Código Napoleônico. Você pode ver até mesmo os códigos brasileiros que foram feitos aqui no Brasil, por exemplo, como o Código de 16. Você pode ver o Código Penal. Você pode ver outros códigos, por exemplo, o Código da Infância e da Juventude, o ECA, melhor dizendo, né? O ECA. São crentes que fizeram isso? Não. Muitos que nunca conheceram Jesus até puderam fazer coisas boas. Isto graças à graça comum, que é bem diferente da graça especial. A graça especial tem aquele que vai ser salvo. A graça comum é para todos os homens. A graça comum pactual para aqueles que receberam a revelação. Então, sendo assim, a questão da depravação total, ela se resume no ponto. O homem, por si só, não pode encontrar Deus.
O homem por si só, quando muita gente diz aí, olha, ouviu a palavra, mas não quis aceitar Jesus como Salvador. Bom, isso é uma aberração. Ouviu a palavra, endureceu o coração, não quis. Aberração. Não quis ficar na igreja. Uma aberração. O homem, quando Deus quer salvá-lo, Deus tem um tempo certo, a hora certa, o minuto certo para salvá-lo. Ele poderá receber vários convites e falar, não, é porque ainda não chegou o momento dele. E Deus também, ele aumenta a vida do homem, porque esse homem, Deus não vai salvá-lo, mas Deus vai livrá-lo da morte, porque Deus já predestinou o neto dele. O neto dele. Então Deus vai preservar a vida deste homem, do filho deste homem, porque Deus quer salvar o neto dele e transformar o neto dele num pastor, num grande teólogo ou num grande homem. E Deus preserva a vida deste homem, porque Deus tem poder sobre a vida de todos os homens. Mas a depravação total mostra a total incapacidade do homem, por causa do pecado original, de encontrar quem? Encontrar Deus. De falar assim, porque quer, eu vou buscar a Deus. Porque quer, eu quero ir para o céu. Porque quer, eu quero Jesus agora. O homem, dentro da depravação total, ele mesmo, sem a revelação e a iluminação do Espírito Santo, a Bíblia é um livro comum. Ele poderá até lê-la, poderá até mesmo apreciá-la, poderá até mesmo colocar algumas coisas em prática, mas ele não terá nunca o conhecimento da verdade, porque a palavra diz uma coisa muito interessante: ninguém poderá dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que toca na pessoa e faz com que a conversão venha, porque Deus quer salvá-la. Porque dentro da depravação total, essa pessoa por si só nunca poderá ir ao encontro do Criador. Porque ela está debaixo da ira de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o homem que não está predestinado, ele está debaixo da ira de Deus. Ora, como é que uma pessoa debaixo da ira de Deus, que não foi tocada, vai poder dizer, eu quero Jesus? E a pessoa só se converte categoricamente com o novo nascimento. O novo nascimento, quem é que faz? Quem é o agente ativo na vida desse ser humano? É o Espírito Santo. Ele é que transforma a vida da pessoa. Ele é que coloca ali a fé, ele é que dá o esclarecimento, porque a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas só vai ser despertado, só vai ser tocado esse pecador, esse homem que está dentro da depravação total por causa da sua natureza pecaminosa, porque ele pecou lá com Adão, ele comeu o fruto lá com Adão, como os filhos de Abraão, antes de terem nascido, pagaram dízimos. Eu não creio que seja apenas uma questão de hereditariedade. Isso não entra na minha cabeça. Então, a depravação total, ela vem mostrar, bem diferente de alguns irmãos nossos de outras igrejas, não quis aceitar Jesus, não quer nada com Jesus, ouviu a palavra de Deus e não quer nada. Isso não existe. Isso é uma inverdade. É fruto do erro de não aceitarem a soberania de Deus na salvação da pessoa. Eles acham que a soberania de Deus não se aplica a isso. É que o homem é soberano. Olha só, a graça comum, ela opera
podemos distinguir vários meios pelos quais a graça comum leva a efeito a sua obra. Calvino sugere alguns deles, quando, ao falar da influência restringente da graça comum, Calvino falando. Esse estudo aqui está dentro da teologia sistemática do nosso maior teólogo, que nós usamos até hoje dentro do Seminário Presbiteriano do Sul. Teologia Sistemática de Luiz Berkhoff. Perfeito? Eu tenho essa sistemática que eu também mandei importar em espanhol. Olha só. Então, Calvino ele fala que a graça comum ela é restringente. Daí, por mais que os homens disfarcem sua impureza, alguns só são impedidos de irromper em muitos tipos de iniquidade pela vergonha, outros pelo temor das leis. Alguns aspiram a uma vida honesta, julgando que favorece mais aos seus interesses, enquanto outros são elevados acima da sorte vulgar, para que, pela dignidade da sua posição social, se mantenham inferiores aos seus direitos e deveres. Assim, Deus, por sua providência, refreia a perversidade da natureza, impedindo-a de entrar em ação, mas sem torná-la interiormente pura. Sem torná-la interiormente pura. Os seguintes são alguns dos mais importantes meios pelos quais a graça comum realiza sua obra. Olha só o que Calvino ele fala aqui. Olha, a questão dos governos, como eu já toquei, né? O apóstolo cita lá em Romanos capítulo 13, versículo 4. Ele fala a respeito dos governos, da opinião pública, que eu também já falei. Essa parte ela é muito interessante. Punições e recompensas divinas, as disposições providenciais de Deus, pelas quais ele visita a iniquidade dos homens neles mesmos, nesta vida, e recompensa as ações que se harmonizam exteriormente com a lei divina, atendem a um importante propósito, refreando o mal existente no mundo. As punições têm efeito dissuasório. Ou seja, Deus recompensa? Claro que Deus recompensa. Deus pune? Deus pune. Porque, na realidade, o homem, mesmo esse homem que nunca vai chegar a conhecer esse verdadeiro Deus como nós o conhecemos, mas esse homem, ele tem nas estrelas e no universo, ele sabe que existe um ser superior a ele. E hoje as pessoas estão falando muito do designer, né? Do designer inteligente. Do designer inteligente. Hoje estão chegando à conclusão que existe um ser superior. Muitos dizem assim, não sei se é o Deus da Bíblia, mas há uma força superior porque nós encontramos um designer inteligente. Ou seja, os homens são inexcusáveis de falarem que Deus não existe. Ter o conhecimento de Deus, saber que Deus existe, porque nós temos a revelação natural, e nós temos a revelação especial. Então, todo homem, na realidade, ele sabe que existe um ser superior. Bom, eu quero terminar aqui. Muito obrigado pela atenção. Talvez eu tenha falado isso um pouco diferente, mas, na realidade, isso é mesmo depravação total. Isso é o pecado e incapacidade do homem, por si mesmo, encontrar ou falar para Deus que eu quero me salvar, quero seguir a Jesus. Perfeito? Um abraço para todos, que Deus abençoe. E depois estaremos gravando um outro vídeo, a segunda parte. Um abração e até mais, se Deus quiser.